pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje você vai aprender qual que é o passo a passo para elaborar um projeto de telefonia, antena e de dados, tá? O famoso RTA, Rede de Telefonia e Antena. Você vai entender como elaborar esse tipo de projeto, questão de simbologia, questão de organização. Vamos lá! Primeira coisa que você precisa entender, que é básico, é o seguinte: projeto elétrico e projeto de telefonia não são a mesma coisa. Às vezes o cliente vai mandar uma mensagem para você e fala assim: olha, fulano, eu preciso de um projeto elétrico, tá? Mas quando ele está falando projeto elétrico, ele já está incluindo também a parte de telefonia, mas eles não são a mesma coisa. São projetos diferentes. Só que, na maioria das vezes, eles vão na mesma proposta que você for elaborar. Porque como é que você vai elaborar um projeto elétrico e não compatibilizar com um projeto de telefonia também, tá? Então, eles não são a mesma coisa. Por quê? Estão em infraestruturas completamente diferentes. Um projeto elétrico está numa infraestrutura de tubulação, infraestrutura de eletrocalhe, infraestrutura de caixas. O projeto de telefonia já está em outra infraestrutura. Eles andam juntos, mas é um projeto totalmente separado. Então, projeto elétrico e projeto de telefonia são a mesma coisa? Não são a mesma coisa. São projetos diferentes, mas quase sempre eles estão na mesma proposta. Eles estão no mesmo escopo de elétrica, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é um projeto. É uma proposta de um projeto de uma residência de alto padrão que eu tinha trabalhado, e aí eu coloquei projeto elétrico executivo de baixa tensão, sempre separo na proposta, e projeto de rede, telefonia e antena separado na proposta. Esse é o escopo da aula de hoje, rede, telefonia e antena, que eu vou mostrar aqui para vocês os itens básicos para você fazer um projeto em questão de simbologia e questão de norma também. Tá certo? Então, são projetos diferentes. Eu posso ser contratado apenas para fazer projeto de telefonia? Pode. Muitas vezes você é contratado apenas para fazer só um de CFTV, por exemplo. Isso é totalmente normal. Mas, se um cliente pede projeto elétrico, sempre certifique. Pergunte para ele: você quer somente o projeto elétrico ou você também quer o projeto de rede, telefonia e antena da sua edificação? Ou o projeto de cabeamento estruturado da sua edificação? Sempre faça essa pergunta para o cliente para você ser mais assertivo na sua proposta. Então, só para você ver um exemplo aqui. Muitas vezes aqui eu estou planejando um projeto de uma sala de estar, vou colocar um ponto de TV, um ponto elétrico aqui para TV, médio a 1,10 m, por exemplo. O que eu tenho que fazer? Hoje em dia, vou colocar também um ponto de dados. Vou colocar também um ponto para rede aqui, com cabo TP, né? Com conector fêmea, dentro de uma caixinha de passagem. Por quê? Eu vou conectar essa TV na internet. Hoje, a maioria das TVs são smart. E tem um ponto de RJ45 lá, um ponto de dados. Então, eu tenho que também fazer essa previsão no meu projeto elétrico. Vou colocar aqui um ponto elétrico, vou pensar, poxa, vou colocar também aqui no alto um ponto para Wi-Fi, para a sala de estar. Então, eu tenho que pensar nessa questão também do ponto de dados, né? E também posso colocar um ponto aqui de telefonia, né? Um ponto com conector RJ11, que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, né? Que leva um cabo para ele. Então, quando eu estou fazendo o projeto elétrico, eu já estou também pensando no projeto de rede, telefonia e antena ao mesmo tempo, né? Posso colocar também aqui um ponto para antena, né? Um ponto para cabo coaxial. Então, se eu estou fazendo um, eu também estou pensando no outro, mesmo sendo projetos diferentes. O que eu não gosto de fazer é misturar os dois do mesmo projeto, tá? Então, o projeto de telefonia é um arquivo separado do projeto elétrico. Eles estão compatibilizados, você pode até criar um arquivo de compatibilização, mas eles são projetos totalmente separados. Eu gosto de entregar separado para ficar mais organizado. Na maioria dos projetos, eu pelo menos compatibilizo, né? Coloco um ponto elétrico em outra cor aqui para representar, puxo uma seta e coloco ver projeto elétrico, prancha X, ou coloco o nome do arquivo, para mostrar que está sendo compatibilizado com o elétrico, para não colocar o mesmo ponto de elétrica em cima do ponto de dados. Mas eu sempre faço dessa forma, para pelo menos mostrar que existe essa diferença, mas que está compatibilizado um projeto com o outro projeto. Isso é muito importante. Então, numa mesma sala de estar, observa que eu tenho pontos elétricos, eu tenho ponto de dados, eu posso ter ponto de telefonia, eu posso ter ponto de antena, eu posso ter um ponto de Wi-Fi, e isso está envolvendo dados e está envolvendo também a parte
elétrica, os dois andam juntos. Até porque, para eu conectar um equipamento que vai servir como dados para mim, eu preciso do ponto elétrico, né? Para alimentar um roteador, eu preciso do ponto elétrico para alimentar esse roteador. Então, os dois andam juntos, mas são projetos diferentes, né? Isso precisa ser compatibilizado. Compatibilização é você evitar que dois pontos estejam no mesmo lugar, ou que o mesmo duto esteja usando para dois cabos de elétrica e de dados completamente diferentes. Tem que ser uma infraestrutura diferente, tem que ser compatibilizado. Não posso ter dois pontos no mesmo lugar, eles podem estar um do lado do outro, mas eu preciso fazer essa compatibilização no projeto para que seja executado da melhor forma possível, tá? Então, o que engloba um projeto de telefonia, né? A parte de telefonia em si, né? A parte de antena e a parte de dados. A gente chama projeto de telefonia, mas hoje em dia muitas construtoras e muitas empresas estão substituindo esse termo de telefonia por sistemas, tá? Então, ao invés de a gente ficar falando telefonia, a gente pode falar também sistemas, porque telefonia é um dos sistemas da parte de voz, dados e imagem, percebe? Então, telefonia é um dos sistemas para a parte de voz, dados e imagem. Então, hoje, a gente está trazendo mais essa denominação de sistemas. E aí sistemas ele vai englobar o quê? Vai englobar telefonia, antena e rede de dados. Porque numa mesma residência eu preciso ter dados, preciso ter antena, preciso ter telefonia, né? E muitas vezes isso está englobado em protocolos diferentes. Por exemplo, a parte de telefonia eu já uso cabo CCI, você vai ver isso aqui agora. A parte de antena eu uso cabo coaxial, né? E a parte de dados eu uso cabo TP. Então, como eu estou usando cada tipo de sistema, um protocolo diferente de comunicação, eu estou usando um cabo diferente, aí eu preciso conectar todos esses sistemas e as centrais deles num quadro VDI. Então percebe o seguinte, eu tenho essa diferença. Um projeto de cabeamento estruturado, eu estruturo todos os meus sistemas num único tipo de cabo, que é o cabo TP. Num projeto de RTA, vai ter separado mesmo a parte de telefonia, a parte de antena e a parte de rede de dados. E eu coloco tudo isso num quadro VDI ou num centro de conectividade, como a gente chama e já eu mostro para vocês. Tá certo? É já exatamente isso aqui, ó. Como é que eu organizo esses sistemas, né, no projeto residencial, que é o escopo hoje da nossa aula? Como que eu organizo? Isso também vale para comercial, pode valer para comercial. Como eu organizo esses sistemas num projeto residencial? Eu tenho a parte de antena coletiva, ou na verdade a parte de antena de TV, né, que ainda existe na maioria das residências. Então eu tenho um sistema que vai vir lá da minha antena, fixa aqui no meu ponto de derivação, e desse ponto de derivação eu alimento cada ponto de TV. Né? Eu tenho também a operadora de telefonia chegando aqui e eu saio com os meus cabos CCI para cada um dos pontos RJ11 de telefonia. Utilizo o bloco de engate rápido para poder fazer isso. Aqui é o da rede da operadora e aqui é o que vai para o cliente e aqui eu vou fazendo os fechamentos, né? Se eu quiser fazer manutenção ou trocar o cabo, eu simplesmente tiro aqui e coloco ele em outra porta para funcionar do mesmo jeito. Aqui a gente tem também a parte de dados. A parte de dados a gente tem aqui como se fosse um mini patch panel aqui para os pontos RJ45 e os keystones aqui, né? Aqui a gente tem o nosso roteador e o nosso modem, um link dedicado, por exemplo. Então, como é que eu organizo esses sistemas? Eu organizo esses sistemas dentro de uma caixa VDI. Hoje, a Tigre já traz essas caixas VDIs para poder fazer como se fosse uma central de dados de telefonia e de antena para poder fazer alimentação em vários pontos. A lógica é eu ter essa central e através dessa central eu ir alimentando os meus pontos de tomada, né? Então é dessa central que eu vou alimentando os meus pontos aqui. Então sai um RJ, um cabo TP, conecta aqui num cabo num ponto de tomada, e esse ponto de tomada conecta no equipamento, né? Basicamente isso. Sem esquecer que eu preciso levar ponto elétrico também para esse centro de conectividade. É muito importante eu compatibilizar isso com o projeto elétrico. Então, se eu coloco aqui como sendo um quadro VDI, essa simbologia aqui que eu utilizo para quadro VDI, se eu coloco aqui um quadro VDI, lá no meu projeto elétrico eu tenho que levar um ponto elétrico para onde está alocado o meu quadro VDI. E esse ponto elétrico, geralmente eu trabalho com 1000 watts e um circuito exclusivo, tá? Já para prever aí a potência das alimentações
dessas modems e desses roteadores. Por que eu coloco 1000 watts? Né? 1000 watts com um condutor de 2,5 está tranquilo. Por que eu coloco 1000 watts? Eu não sei que equipamento vai ser colocado lá, como que ele vai fazer esse centro de conectividade, como que ele vai instalar, se ele vai ampliar para mais pontos. Então eu coloco pelo menos 1000 watts, um ponto duplo de 500 watts cada um, um circuito exclusivo, tá? Então esse é o quadro VDI. Hoje você já tem aí quadros VDIs de vários tamanhos, não só da Tigre, mas de outros fabricantes que fazem essas alimentações. Estão preparados para ter um bloco de engate rápido para cabos de telefonia, preparados para ter aqui uma derivação para cabos coaxiais, preparado para ter roteador, para ter modem. Então é muito importante você entender que existem esses quadros são justamente para esse tipo de edificação. Residências ou até comércios, mas residências que vão ter sistemas diferentes, cabo UTP, coaxial, né, e telefonia misturados. A gente tinha normas anteriores que falavam sobre rede de telefonia internas para prédios. A gente tinha uma norma que era 13300 de terminologia, tinha a norma que era 13301 de simbologia, né, que indicava muitas das simbologias que nós usamos hoje são simbologias que a gente trabalha, né, que foram indicadas nas normas antigas, né? A gente tinha também a 13726, que era a norma de redes telefônicas internas em prédios. Hoje tudo é substituído pela norma 16264, que é o cabeamento estruturado residencial. Hoje as normas, elas estão, como avança a tecnologia, elas estão trazendo a parte de cabeamento estruturado para ser um sistema único na edificação. E o que seria esse cabeamento estruturado? O cabeamento estruturado é justamente você ter todo o sistema de voz, dados, imagem, vindo de uma única central, que é igual ao projeto de rede de telefonia e antena. Mas nessa única central, você teria switch, você teria patch panel e você alimentaria cabo UTP para todo ponto. Então, o cabo UTP iria servir para telefonia, cabo UTP iria servir para câmera, cabo UTP iria servir para ponto de TV, computadores, para todo mundo. É um cabo só, é um cabeamento estruturado para vários sistemas, mas uma única central e um único tipo de cabo, tá? E esse cabo é o cabo de rede, é o cabo UTP. Então, hoje as normas puxam para isso, porque você tem todo um sistema de equipamento e tecnologia já preparado para o cabeamento estruturado. Então a gente tem a norma aqui bem recente, de 2016, que é cabeamento estruturado residencial. Nós temos uma norma também, que é 14565, que é bem recente também, que é a norma de cabeamento estrutural para data centers e edifícios, tá? Então, nós temos essas duas normas, 14565 e a 16264, que são relacionadas a cabeamento estruturado. É a única norma, são as únicas normas que nós temos para a parte de dados, telefonia e imagem. Só que nós sabemos que hoje muitas edificações, por questão de valores também, não fazem tudo num sistema só. Estão fazendo parte de telefonia, parte de antena e parte de dados de forma separada. Por isso que existe a demanda do quadro VDI. A demanda do quadro VDI só existe porque eu ainda tenho sistemas e pessoas que querem contratar só a parte de antena, depois a parte de telefonia e a parte de dados de forma separada. Não misturam tudo num sistema só, né? Só que hoje, em grandes comércios e empresas também, pequenos, médios e grandes também, a gente tem um sistema plug and play, que é simplesmente o cara conectou o equipamento, virou, aquele equipamento é a funcionalidade dele, virou o sistema específico dele. Então conectou lá o cabo de RJ, no RJ45 o cabo UTP, conectou no telefone, tá acesso à rede do telefone, conectou câmera, tá no acesso à rede de câmera, né? Só que isso é o estruturado. Muitas edificações ainda utilizam esse sistema, até porque hoje a gente tem vários quadros VDIs e vários sistemas sendo fabricados, porque geralmente ou você está numa reforma, ou até instalação nova, mas precisa dessa organização, porque o seu cliente está usando vários sistemas diferentes. Então isso acontece mesmo, tá? É algo normal. Qual que é a estrutura de um projeto? O que você vai fazer primeiro? Você vai fazer um projeto de voz, dados e imagem. Você tem que trabalhar com a primeira coisa, lançar os pontos de telefonia, dados e imagem da sua edificação. Para isso, é importante que você já tenha lançado a parte de elétrica, porque você precisa compatibilizar esses dois pontos, tá? Mas é essa análise que você vai fazer.
quantos pontos de Wi-Fi eu preciso nessa residência, quantos pontos de telefonia eu vou precisar, vai ser um em cada quarto ou um só na sala de estar, quantos pontos de antena eu vou trabalhar aqui, quantas TVs nós temos, vai ter uma TV para cada quarto. Então, é um projeto simples? Você vai levar os pontos de maneira simples? Vai, mas você precisa dessas informações e de uma planta baixa para poder fazer esse lançamento. Depois que você lançar e planejar onde vai ser seu quadro VDI, aí começa o lançamento desses pontos e da fiação que você vai trabalhar, né? Então, qual que é a fiação que você vai utilizar para telefonia? É o que eu chamo de cabo CCI. O cabo CCI 50, né, ele tem 0,5 milímetros de diâmetro, por isso que ele chama cabo CCI 50. Existe o cabo CCI 70, o 25, é de acordo com o diâmetro do próprio cabo, tá? Esse diâmetro aqui mesmo do cabo. Então, qual que é o cabo que vai conectar diretamente aqui no RJ11? Essa conectorização aqui ela é chamada de RJ11, tá? RJ11. É uma conectorização registrada, tá? Que é o RJ11, que vem esses cabos aqui. Geralmente eu levo 2 pares, porque se um falhar, eu tenho outro aqui de reserva, né? Então eu vou levando o cabo CCI 50 para cada um dos pontos RJ11. Essa é a simbologia que eu gosto de utilizar para cabos de telefonia, né? E para tomadas de telefonia também, é o triângulo invertido. Enquanto o elétrico, a base dele é para baixo, o de telefonia, a base dele é invertido, né? E é da mesma forma que eu utilizo essa simbologia aqui para ponto na parede, eu utilizo essa simbologia aqui para a fiação que está dentro do eletroduto, tá? Que é a mesma simbologia, vai ficar fácil de entender. A parte de cabeamento eu coloco aqui, está sendo um cabo só, CCI 50, 2 pares. Eu sempre levo 2 pares para minha caixa de telefonia, né? Por que eu levo 2 pares? Por causa da questão reserva. Se falhar um cabo, você tem o outro reserva, é só mudar lá no seu bloco de engate rápido, né? E aqui eu vou sempre marcando os pontos. TEL 01, TEL 02, TEL 03, que são os pontos específicos de telefonia, tá certo? Então, é assim que eu faço. De onde que ele vem o ponto de telefonia? Dos meus blocos de engate rápido, como eu falei para vocês. O cabo da operadora chego da operadora e vai saindo os cabos para cada ponto de telefonia que você está trabalhando, né? Então é dessa forma que a gente faz. Esses aqui são os blocos de engate rápido que são bastante vendidos hoje em dia, principalmente para os prédios e distribuidores gerais, né? Então é aqui que ele é localizado, né? Eu sempre gosto de colocar ele de uma forma mais central e é esses pontos. Cada um desses pontos eu levo para cada ponto de telefonia da minha residência, tá? A gente tem também o cabeamento de antena coletiva, que são os cabos coaxiais. Eu trabalho com 2 tipos, o RJ59 ou o RG59 ou o RG6, tá? Tem que ficar bastante atento à utilização da malha de 90%, tá? A gente tem que trabalhar com essa blindagem para cabos coaxiais. E tem que ficar atento também às impedâncias deles, né? As impedâncias deles têm que estar compatíveis, a impedância do cabo com a impedância do distribuidor, tá? Então, o que você tem? A sua antena coletiva, né? Na sua antena coletiva, você sai um cabo coaxial e tem um primeiro divisor. Desse divisor, por exemplo, você vai alimentar você vai alimentar uma TV. Então, você vai ter um divisor aqui, esse divisor sai da antena, chega um divisor, esse divisor vai estar onde? Lá no meu quadro VDI, no meu centro de conectividade, né? Desse divisor a gente sai um cabo coaxial para TV1, para TV2, para TV3. Geralmente a gente alimenta só TV hoje em dia, né? Então, antigamente alimentava até internet, hoje em dia não alimenta a internet mais. Hoje para a internet é o cabo UTP que eu vou mostrar para vocês. Mas aqui, para o coaxial a gente leva para as TVs. E lá nas paredes das TVs, a gente leva um ponto cada um, vai ter um ponto desse aqui, específico, né? Com uma conectorização fêmea, para poder simplesmente conectar meu cabo coaxial da TV com o que eu estou levando aqui, lá do divisor, que está dentro do meu quadro VDI. Tá certo? É assim que funciona se o cliente quiser essa opção de antena. Hoje em dia está diminuindo bastante, porque nós temos as TVs Smart, e com a TV Smart você já tem tudo na internet, e não precisa contratar uma operadora ou ter uma antena coletiva neste caso, tá certo? Mas a gente prevê, a simbologia dela é essa, eu sempre vou nomeando também antena 1, antena 2, antena 3. Da mesma modo que eu gosto de trabalhar com essa simbologia para antena, é a simbologia de fiação que vai dentro do eletroduto também, né? Aqui eu estou optando por cabo coaxial RG6, mas pode ser o RG59 também, né? Então esse é exatamente o divisor. É um exemplo, né? O divisor ele vem lá do quadro VDI e vai dividindo para cada um dos pontos que eu estou querendo de antena, tá certo?
Então, geralmente é uma entrada, 2 saídas, uma entrada, 3 saídas, uma entrada, 4 saídas, tá? Então, acontece bastante da gente ir variando os tipos de divisores que nós vamos trabalhar dentro dos quadros VDI. E a gente tem também o cabo de dados. No cabo de dados, nós vamos ter aqui o nosso famoso cabo UTP, né? Que é o cabo não blindado em pares, né? O termo em inglês, UTP, vem desse termo aqui, ó, Unshielded Twisted Pair. É o cabo não blindado em pares, tá? Quais pares? Quantos pares? 4 pares. Então, geralmente você vai ver aqui, ó, UTP 4 pares, tá? E ele tem várias larguras de banda de acordo com o tipo de cabo. Então, o cabo 5E, ele tem uma largura de banda. O CAT 6, de categoria 6, ele tem outra largura de banda, 7, 8. À medida que vai aumentando a categoria, vai aumentando a largura de banda desses cabos. E aí você vai ter os seus conectores macho e os conectores fêmea, que a gente chama de keystone, né? Aqui são os modos de ligação, né? Se vai ser o A ou se vai ser o B. Isso de acordo na instalação lá, o pessoal já faz essa definição. E aqui a gente tem os nossos cabos também, que a gente chama de patch cords, que eu vou mostrar para você o que são agora também, tá? Sempre bom lembrar dessas conectorizações. Esse aqui é o nosso conector RJ45. Se na telefonia nós temos o RJ11, no de dados aqui a gente tem o RJ45 e cabeamento estruturado também é tudo em RJ45, tá? Esse RJ vem de Registered Jack, tá? A simbologia que eu gosto de utilizar já é uma simbologia mais arredondada e eu também numero todos os pontos. Então cada ponto é numerado, PT1, PT2, PT3 e assim por diante, tá certo? Na descrição da fiação, observe sempre que eu coloco a quantidade e também qual é o ponto específico que eu estou alimentando. Se eu estou alimentando o PT2, então aqui vai ser o PT2. Se eu estou dentro de um eletroduto do PT1 ao PT10, então vai ser PT1-10, tá? Então é assim que eu gosto de fazer a representação. E aí, como é que funciona o nosso sistema de dados? Né? Você vai ter as alimentações aqui dentro do quadro VDI. Então, esse aqui está dentro do quadro VDI. Pluga a tomada aqui, pluga a outra tomada aqui. Eu gosto de ter um modem e eu tenho meu roteador, né? Aqui do modem, e essa tomada está dentro lá. Do modem, faço a alimentação nele, na minha tomada que eu vou prever o meu quadro VDI. Depois que eu fiz a alimentação nele, eu saio com um cabo aqui, ó, justamente dos conectores já existentes desse modem, sai desse cabo aqui e vou para um cabo, ocupo uma porta do roteador. Depois que eu ocupo uma porta do roteador, as outras portas servem para alimentar os meus pontos que eu quero, seja pontos de TV ou pontos de internet. Todos são pontos de internet, internet para sua TV ou internet para o seu computador, para o seu notebook. Tá? Aqui eu trabalhei com um cabo TP 4 pares, o 5E, que é a largura de banda que eu vou trabalhar, é uma largura de banda suficiente, mas tem CAT 6, tem CAT 7, tem CAT 8, à medida que vai aumentando a categoria, vai aumentando o preço também, né? Para cabeamento estruturado, não pode mais utilizar CAT 5E, para ser certificado não pode, mas como esse aqui não é um cabeamento estruturado, posso ainda até trabalhar com 5E, se eu quiser, tá? Vai para uma residência tranquilo, né? Então é dessa forma que funciona o esquema de ligação. Aqui a rede externa pode ser ou uma fibra ótica, né, que várias operadoras estão trazendo já a fibra aqui, ou o próprio cabo UTP aqui, ou outras trazem até uma conectorização RJ11. Né? E é assim que funciona o meu projeto de sistemas. Aqui você vai ter as tomadas, cada uma das tomadas aqui está alimentando o modem, e do modem alimenta o meu roteador. Sai um cabo aqui, entra outro para cá, e aqui saem, ó, cada uma das portas para os pontos que eu vou ter na minha residência. Isso aqui é como se fosse um patch panel, só para fazer manobra, né? Você quer fazer alguma manutenção? Despluga aqui, acabou, né? Não está na rede mais. Pluga de novo, está na rede novamente, né? E aqui cada um vai para os pontos que vão estar nas paredes, né? A quantidade de pontos é de acordo com a quantidade de pontos que eu tenho disponível aqui no meu roteador, tá certo? Então eu gosto de deixar tudo no quadro VDI, que fica muito mais organizado. É assim que você planeja e organiza seu sistema de voz, dados e imagem, trabalhando com o quadro VDI. Agora, se você for trabalhar com cabeamento estruturado, beleza. Aí você vai ter um rack que vai ter switch, patch panel, no break, régua de tomadas, para fazer as alimentações de todos os pontos, só que aí somente o cabo TP que você vai utilizar.
Você não vai utilizar isso aqui para telefonia, nem isso aqui para antena. Tudo vai variar do cabo UTP. Isso é o cabeamento estruturado. Mas aqui você ainda tem demais esse tipo de sistema para você projetar, principalmente em residências, trabalhando com quadro VDI ou outras pessoas chamam de centro de conectividade. Mas é simples, você vai unificar todos os seus sistemas em um único lugar e desse único lugar você vai fazer as alimentações para todos os pontos. Muito bem, espero que você tenha aprendido como trabalhar e como elaborar esse tipo de projeto de voz, dados e imagem, rede, telefonia e antena, né, na sua edificação do seu projeto, do seu cliente. Muitos projetos você vai fechar assim, principalmente em residência, então esteja preparado para trabalhar ainda bastante com quadros VDI. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu gostei aqui embaixo, deixa também o seu comentário, o seu feedback sobre esse vídeo e próximos vídeos aqui no nosso canal do YouTube. Compartilha essa live, tem um botãozinho de compartilhar, coloca essa live nos grupos de WhatsApp que você participa de elétrica, tá? E muito importante, se inscreve no nosso canal para você receber as notificações de mais conteúdos iguais a esse. Deixa também aqui embaixo a sua sugestão de conteúdo para os próximos vídeos. Tamo junto, um abraço e até a próxima.